palavra de Deus, ela vai ser compartilhada. E eu quero me alimentar dela. Você deseja se alimentar da palavra de Deus? Então, eu quero convidar você a participar desse banquete, que não é servido pelo pastor Rodrigo, nem pelo pastor Carlos, mas pelo Espírito Santo de Deus, que nos ilumina. Essa palavra revelada, que foi revelada pelo profeta Abacuque, no capítulo 2, hoje eu vou estar falando sobre o livro do profeta, mas eu quero me deter em um versículo, o capítulo 2, o versículo 14. E nós vamos expor esse livro, vamos falar um pouco da vida de Abacuque, e nós vamos falar sobre o tema: a terra se encherá da glória de Deus. A terra se encherá da glória de Deus. Assim diz o texto: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu quero que nós leiamos juntos, amém? Você pode ler comigo? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mais uma vez, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ó Deus, eis aqui tua palavra. Esse livro que foi escrito por esse profeta, ó Deus, e nós entendemos que essa palavra, ela chega até nós com um propósito. Essa revelação do Senhor, de se encher, de se transbordar, chega até nós. E que a iluminação do Espírito Santo possa fazer toda a diferença, assim como essa luz está me iluminando. Mas mais profundamente, possa trabalhar. Tem liberdade, Deus, para trazer luz aonde ainda há trevas, para que a glória do Senhor encha e transborde as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Onde está Deus quando a vida não parece ter mais sentido ou fazer mais sentido? Você já passou um momento difícil da tua vida, talvez um momento de luto, ou talvez um momento de uma perda tão grande que a vida parecia não ter sentido? Uma dor, talvez, de uma separação, em que você não queria mais estar vivo, mas talvez preferisse morrer. E aonde está Deus quando isso acontece na vida do ser humano? Aonde está o Senhor quando os ímpios, eles prosperam, e as circunstâncias são caóticas em nossas vidas, e nós que somos justificados pela fé em Jesus Cristo, estamos sofrendo. Interessante que quando estamos sofrendo, parece que a alegria do outro é muito mais forte. A mesma coisa quando você machuca o dedão do pé. O profeta Abacuque, ele profetizou no tempo em que Judá, em que os israelitas, eles estavam frios na fé. Já havia passado muito tempo do exílio ali, do Egito. O povo já havia sido liberto do cativo egípcio. Já tinha passado aqueles 40 anos, né, do deserto. E o povo foi se esfriando, foi se afastando de Deus. Interessante que parece que a história se repete, os ciclos se repetem, não é mesmo, Doni? As coisas vão acontecendo e a gente vê o esfriamento, geração após geração, e esse povo que havia sido liberto, sua geração passada, liberta do cativeiro, agora esse povo começa a se esfriar. E aí começa a haver contendas entre as tribos, um brigando com o outro. E o profeta, né, no meio daquela briga, olha, não briga, não faz isso. Parecendo com aquele pai que tem vários filhos.
Joãozinho, não mexe com Marcos. Marcos, não mexe com... Né? Para de amolar o seu irmão. Eu só tenho uma irmã, né, Cristiana. E demos muito trabalho para a dona Ana. Toda hora, Rodrigo, Cristiana, para de implicar com a sua irmã. Queridos, e essa é a história, se repete. Mas não de uma forma ali apenas domiciliar. Mas o povo de Deus, as tribos, uma contra a outra. E mais do que isso, um esfriamento espiritual em que eles começam a profanar, a fazer outros deuses e começam a decadência. E missão dada precisa ser missão cumprida. E o profeta ele tem a missão de anunciar a palavra de Deus. E esse profeta, ele, no 7º século, antes de Cristo, ele anunciou algo que viria sobre a nação de Israel, que era o juízo. Abacuque viveu nessa época junto com Sofonias e Jeremias. Eles são da mesma época. Profetas que foram levantados por Deus para apontar, mostrar o pecado do povo. O profeta Abacuque, ele é conhecido como um profeta menor. Não por menos relevância, mas por ser um livro de apenas 3 capítulos. Mas o profeta Abacuque, ele teve muita importância. Porque ele ouviu Deus, ele testemunhou a injustiça crescente de Judá e ficou horrorizado. Horrorizado. Quando Deus, ele anuncia que ele iria trazer juízo a este povo e que levantaria a Babilônia para julgá-los através do exílio. Então, no 1º capítulo, Abacuque começa a falar com Deus e entrar em crise com Deus. Deus, por que o Senhor fazer isso? Enquanto Babilônia, enquanto os outros povos prosperam e crescem, o nosso povo está aqui, um lutando contra o outro, e o Senhor ainda vai trazer mais problemas, juízo. E o profeta, ele começa a olhar para esse povo e começa a ter misericórdia. Momento de muita crise, momento de profunda crise para o profeta, porque ele também faz parte desse povo. Ele também faz parte. É tão difícil para um pai, para uma mãe, corrigir um filho, na verdade. Você imagina como era para o profeta essa preocupação. Abacuque foi chamado para pregar durante esse período turbulento da história de Judá. Essa nação que foi separada por Deus estava vivendo e mergulhada em corrupção. E o profeta, ele quer exortar a esse povo a se arrepender. Porque no 2º capítulo, a mensagem de Abacuque se mistura como uma lamentação e uma esperança. Pois ele se preocupa com a justiça de Deus, mas também confia na sua fidelidade e misericórdia. Há um conflito interior do profeta. Assim como Jeremias, o profeta chorão, ele se lamenta, pois ele sabe que o povo iria sofrer. Quando você vê alguém pecando, quando você vê alguém se afastando da vontade do Senhor e fazendo a sua própria vontade, nós nos lamentamos, não é verdade? Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo. E mesmo diante dessa situação desesperançosa, sem esperança, ele olha para o Senhor, ele começa a se encher de confiança e de esperança. E no último capítulo, no versículo 3 a 17, ele escreve talvez uma das mais lindas poesias que nós cantamos até hoje, em Abacuque 3, 17 e 18.
que fala que ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, que não hajam gados, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo, mesmo que as circunstâncias, mesmo que toda a nossa vida comece a desmoronar, nós precisamos de olhar com esse olhar de fé e esperança. Mesmo que haja dor e sofrimento, mesmo que na sua conta exista um buraco, mesmo que o seu interior esteja triste, eu todavia me alegrarei no Senhor. Ele sentiu a injustiça e a opressão da sociedade, mas ele olha para um Deus que tem atributos, e eu quero junto com você olhar para os atributos do Senhor, que Abacuque, ele ressalta. O primeiro é a soberania de Deus. Uma característica do Senhor, um atributo do Senhor, é a soberania. Ele está sobre todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Apesar de parecer muitas vezes que Ele está distante, mas Ele está presente, mas Ele está no trono, soberano, governando todas as coisas. O atributo do Senhor também é justiça. Um Deus que olha para o povo, mas que vê o pecado do povo, porque Ele conhece toda a nossa vida. Não existe nada que você faça, que você pense, que o Senhor não saiba. E Ele trará justiça. Todo pecado, querido, há uma consequência. Ah, pastor, mas o Senhor, Ele perdoa pecados, Ele perdoa pecados. Ele morreu por isso. Mas não quer dizer que o pecado não tenha consequências. Pedro sofreu a consequência do pecado. Judas sofreu a consequência do pecado. Davi sofreu a consequência do pecado. Adão sofreu a consequência do pecado. Jonas sofreu a consequência do pecado. Todos nós sofreremos a consequência do pecado, se assim o praticarmos. O Senhor, Ele é justiça. Ele é justiça. E o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel não a mim, não a você, apenas. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele disse. Ele é fiel a Ele mesmo. E a fidelidade do Senhor, ela chega até nós e traz um impacto tamanho, que quando nós a entendemos, nós queremos ser como Ele. Mesmo que imperfeitos, mas precisamos querer ser como com Ele. Nós somos infiéis, mas quando nós entendemos, nós começamos a se arrepender do pecado e ter uma nova vida. Se você é infiel nos seus pensamentos, nas suas ações, comece a olhar para esse atributo do Senhor, que é a fidelidade. Comece, querido, a ser fiel. E quais são as lições que nós aprendemos com o profeta Abacuque? Diante dos atributos do Senhor, diante o sofrimento do povo, diante a iniquidade, diante o pecado. Em primeiro lugar, Abacuque, ele demonstra coragem e ousadia na sua pregação, questionando Deus. Mas será que pode questionar Deus? O Senhor, Ele sabe da minha falha, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu não sei todas as coisas. E assim como Alice chega para mim e fala, olha pai, será que não deve ser assim o assado?
Fala, não, filha, poderia até ser, mas não é. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Quem é o pai que já falou isso para a filha? E a gente fala com a boca cheia, né? Filha, quando você casar, quando sair de casa, quando você fizer 18 anos, eu não falo 18 anos, né? Eu falo 30, né? 30, 40. Aí você vai fazer o que você quer, mas aqui em casa quem manda sou eu. Queridos, eu quero... Minha mãe lembra, talvez lembra desse fato. Um dia eu viajei, fui lá para Angra dos Reis, Jader. E falei assim, eu vou ficar lá uma semana, 2. Aí eu falei com a minha mãe, não, quero ficar, tal, meu pai, não sei se a mãe lembra disso. E o pai falou assim, não, você não vai ficar, você não vai ficar esse tempo todo. Mas quando eu tiver 18 anos eu vou então. Eu falei, não, enquanto você estiver morando aqui, você não vai. Não é 18 anos, é quando você estiver dentro da minha casa. Aí eu casei com 24. E mesmo assim, Aí eu fui, velho. Eu fui com a Jaque, né? Aí eu tenho que agora, parei de pedir para o Pedro Viana, pedir para a Jaque. Mas eu ia com ela. Queridos, nós precisamos de ousadia para falar com Deus. Ele não se entristece com o seu questionamento. Ele sabe que você não sabe todas as coisas. Nós precisamos de ousadia para falar, Senhor, é assim mesmo, Senhor. Eu não estou entendendo, mas é assim mesmo. Nós somos obedientes. E ele não se acovardou diante das dificuldades e perguntas difíceis. Ele buscou a resposta de Deus. Ele buscou a resposta de Deus. Queridos, é diferente quando você questiona e você não quer nem saber a resposta. Você já fez isso ou não? Eu era levado, né, mãe? Agora é difícil pregar perto da minha mãe, né, porque ela me conhece. E eu fazia a pergunta e já saía já, né? Fazia quando eu ouvia a resposta. Muitas vezes nós somos assim com Deus. A gente faz a pergunta, mas a gente não quer saber a resposta. Não. O profeta, ele não se acovardou diante da dificuldade. Ele buscou a resposta do Senhor. Ele ouviu Deus. O quanto você tem ouvido ao Senhor. O quanto você tem se calado diante da sua vontade e tem buscado ouvir o Senhor, a vontade boa, perfeita e agradável dele, não a sua. Porque é bom, ele é bom. É perfeito, porque ele é perfeito. E é agradável quando nós entendemos que é o melhor para nós. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para nós. E o melhor para o povo de Israel era sofrer o juízo naquele momento. Porque esse momento apontava para a eternidade. Porque Deus separaria esse povo, e desse povo sairia Jesus. Amém? Que é o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi. E esse povo, ele precisava de ser exortado, precisava de ser ensinado, e muitas vezes precisa de ser na chibata. E ele também demonstrou um senso de compaixão e preocupação com os outros. Ele não pensou apenas nele. Não, eu sou profeta, eu estou ouvindo Deus, eu estou de boa. Quem vai sofrer é quem é o pecador, quem é... Né? Ele também era pecador. Porém, ele não olhou apenas para ele, mas ele olhou com compaixão. E a palavra compaixão significa uma dor que vem das entranhas. A palavra compaixão significa dor tal que nós ficamos com cólicas. Imagina a cólica do profeta ao saber que o povo seria exilado, que sequer Babilônia viria e tomaria conta de Judá. Queridos, povos que eram maus, que faziam que príncipes e reis fossem mortos, destronados, passassem vergonha. E ele se lamenta. Mas ele acredita que a vitória de Deus é certa. Queridos, no versículo 2, no versículo 14 do segundo capítulo, diz que porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Assim como esse copo foi transbordado aqui, o conhecimento da glória do Senhor
precisa fazer toda a diferença na minha vida, na sua vida. Assim como foi com Abacuque. Ele bebia do conhecimento do Senhor. Ele se esvaziava da sua vontade e buscava o arrependimento, buscava o Senhor. Mas o povo se enchia de pecado. E meu irmão, minha irmã, a terra hoje precisa novamente se encher do conhecimento da glória do Senhor. Você tem dúvida disso? Como que está a sua volta? Como que estão os seus amigos na faculdade? Como que estão os seus amigos no prédio, na escola? Será que eles não estão como aquele povo que pecam e lutam um contra o outro? Como que está a sociedade? Como que está a política de hoje? Da mesma forma, o ciclo ele se renova. E nós vivemos tempos difíceis, em que há um esfriamento. Infelizmente, muitas vezes até dentro da igreja. Irmão contra irmão, irmã contra irmão, pai contra filho. E nos últimos dias as coisas vão piorar. O Senhor disse que não ficaria melhor, mas que no fim as coisas piorariam. A esperança que nós temos não é para esse tempo atual. Eu não oro pedindo que o Senhor resolva todos os problemas da humanidade, porque eu sei que isso não vai acontecer, porque a humanidade ela caminha para o mal. Porém o Senhor levantará um povo chamado igreja. O Senhor está levantando um povo chamado igreja. E nós precisamos fazer diferença. Aonde nós estamos, nós precisamos de levar a luz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E a minha e a sua vontade, qual é? Fico feliz porque a missionária Sara está indo para pregar a palavra lá na África. Eu não sei se essa é a vontade dela, talvez não tenha sido no passado, mas quando ela escolhe fazer a vontade de Deus, ela bebe do rio do Senhor. E quando isso acontece, o copo, a vida parece se esvaziar. E o que precisa acontecer novamente? Nós precisamos transbordar mais uma vez, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Você já parou na beira da praia e já olhou o mar transbordando? Que lindo é. Você olha, vê aquela água transbordando, você vê o infinito, a água e o céu se unindo. Que poder é esse? Que poder é esse? A glória do Senhor é manifesta através do seu ser. A glória do Senhor é manifesta diante da sua grandiosidade. Você serve um Deus que é grande, Ele é poderoso. Foi Ele que criou os céus, a terra e o mar. O mar é poderoso. O mar é poderoso, não é? Ele invade a terra. Mas tem um que é muito mais poderoso que o mar, porque foi Ele que criou o mar. Foi Ele que separou a terra do mar. Foi Ele que abriu as terras e fez que o mar se estendesse. Ele que pairava sobre a face das águas. Ele é grande. A glória do Senhor é o manifestado do seu ser através de sua grandiosidade e da sua presença. O Senhor Ele nunca nos deixou. Ele nunca deixou Abacuque. Ele nunca deixou o Israel. Ele nunca deixou os hebreus sós ali no Egito. Ele estava com o seu povo, mesmo como o povo estava sofrendo. A presença do Senhor, ela é real neste momento aqui, ela é real na minha vida, ela é real na sua vida. O Senhor está aqui, Ele está contigo, é Ele que está falando no teu coração, é Ele que está falando, você precisa transbordar, você precisa transbordar, você precisa de encher da minha vontade, não da sua. É Ele que está te alertando,
que Ele quer ser seu Deus e que o seu grande poder, Ele vai agir na sua vida, para que a glória dEle seja revelada. O poder de Deus, Ele é manifesto na vida da igreja, para que a igreja seja testemunhe quem é esse Deus. Como que a história do Abacuque chegou até nós? Através da revelação da palavra de Deus. E como é que a Bíblia vai ser pregada para aqueles que não conhecem a palavra de Deus? Através da vida da igreja. Esse final de semana nós participamos, de uma imersão. Como é que a igreja perseguida vai ser alcançada? Como é que os missionários vão até o confim da terra, até os confins da terra? Através da vida da igreja. Através da sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Através da sua dedicação nas orações. Através da sua entrega. Através da minha entrega. Querido, seria muito melhor eu pregar aqui sobre uma outra coisa. E não te cobrar, e não te falar que você está errado, que você está sendo infiel. Assim como o profeta, ele precisou exortar a igreja, nós como pastores, nós precisamos exortar a igreja. Para que a glória de Deus enche a sua vida, você precisa se esvaziar. Talvez você esteja muito cheio de você mesmo. E você precise viver um transbordar da glória de Deus. Caos e confusão. Caos e confusão. Muitas vezes nos faz viver distante do Senhor. Porém, queridos, há uma revelação que foi dada a João na ilha de Patmos. Eu quero compartilhar com você essa revelação que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 15, versículo 3 a 4, que diz que grandes e maravilhosas são as tuas obras. Foi isso que nós pregamos aqui hoje, que grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. O Senhor, Ele é justo. Quem não te temerá, ó Deus, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia, glória a Deus. Porque os juízos do Senhor são manifestos na vida de Israel e na vida da igreja. A igreja é o Israel de Deus. O Senhor nos alcançou pela sua graça. Agora a graça alcançou os gentios, não apenas os judeus, os israelitas, os hebreus. Mas agora a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? Justos são os seus caminhos. Você quer viver em justiça e em retidão? Você deseja viver em justiça e em retidão? Você quer contemplar a grandeza do Senhor, as obras do Senhor? Você deseja hoje dizer basta, chega, eu não quero mais viver no exílio, eu não quero viver mais preso, encarcerado, acorrentado pelo pecado, mas eu quero ser liberto pelo poder da glória de Deus. Queridos, estamos sendo impactados por essa pregação da glória de Deus. O quanto nós recebemos aqui, o quanto nós estamos sendo transbordados, o quanto nós estamos vivendo o quanto o Senhor tem nos oferecido a viver esse transbordar da presença do poder do Senhor. E o quanto nós temos valorizado tudo que o Senhor tem nos oferecido. O quanto você tem valorizado o que o Senhor tem te entregue nessa noite. Eu posso sair deste lugar pensando,
foi um domingo como o outro. Vamos lá, segunda-feira, sua linda. Vou fazer a minha vontade, vou tomar meu café, vou trabalhar, fazer o que eu gosto. Terça-feira, sua linda. Quarta-feira, meia tarde da semana. Que legal, meu salário está aqui no meu bolso. Semana de pagamento, que legal. Quinta-feira, sua linda. Sextou. Final de semana, vou para a praia. É desse jeito que o mundo vive. Ou você não tem acompanhado isso nas redes sociais? É engraçado, é legal, mas é desse jeito que o mundo vive. Agora eu posso escolher ser deste lugar, dizendo, a glória do Senhor está sobre minha vida. A glória do Senhor está sobre minha vida. A glória do Senhor está sobre a minha vida. E eu vou resplandecer a glória do Senhor. Eu vou levar luz aonde eu for. Assim como Abacuque. Eu vou fazer a diferença. Vou pregar a palavra de Deus. Se eu não souber, eu vou pedir ao Senhor para que me explique. Mas eu não quero viver mais como eu vivia antes. Eu quero transbordar da presença do Senhor. Abaixe sua cabeça, meu querido. Essa noite o Senhor, Ele nos traz essa verdade. Eu preciso transbordar da presença, do poder e da glória do Senhor. Eu preciso transbordar dentro da minha casa, eu preciso transbordar dentro do meu trabalho, eu preciso transbordar aonde eu for. Eu quero te convidar nessa noite a tomar uma decisão. Quero convidar você hoje a de fato e de verdade se entregar a um Deus que é grande, que é amoroso, que é poderoso. Se entregue à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Fala, Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero servir ao Senhor. Eu quero, Deus, me esvaziar de mim mesmo. Eu quero me encher da Tua presença. Ó Deus, assim como Abacuque foi impactado com o poder do Senhor na vida dele, da revelação. Deus, nós fomos essa noite impactados pela Tua palavra. O Senhor nos conhece, Deus. O Senhor sabe o quanto nós queremos viver para Ti. Ó Deus, por favor, pela misericórdia que é em Ti, pelo amor que é em Ti. Ó Deus, por favor, faça com que cada um aqui, Deus, transborde da Tua presença. Aqueles que tomaram uma decisão de viver para Ti, Deus, que eles sejam cheios agora do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nos salvou, que nos selou, que agora, Deus, possa queimar em cada coração aqui, Deus. Possa queimar, possa arder. E que nós venhamos, Deus, a cumprir aquilo que nós prometemos para o Senhor. Que é viver para Ti, somente para Ti. Fazer o que for preciso. Nos entregarmos 100%, Deus, à Tua vontade, que é soberana. Ó Deus, por favor, levante aqui nessa igreja, nesse local, homens e mulheres, rendidos à Tua vontade. Ó Deus, que venham transbordar nas nações, que venham fazer a Tua vontade, Deus. Ó Deus, como um farol que brilha à noite, como um abrigo no deserto, como ponte, Deus. Possamos ligar, Deus, histórias, que nós possamos servir ao Senhor e que possamos manifestar a Sua glória bendita. Que a graça de Deus o Pai, o amor que excede nosso conhecimento, esse amor que entregou o Senhor Jesus para a remissão dos nossos pecados, e que a comunhão, Deus, do doce Espírito Santo de Deus,
esteja entre nós, que possamos nos amar, que possamos, Deus, olhar para um para o outro com um olhar de misericórdia e amor. Ó Deus, faça cair as escamas dos olhos e nos faça ver para Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre Ti o rosto, que Ele tenha misericórdia de Ti e te dê a paz. Amém? Que tenhamos uma semana abençoada. Quero convidar a ficar de pé. Dá um abraço quem está do seu lado aí. Fala assim: eu te amo, meu irmão. Te amo, minha irmã. Ah, mas já abracei, pastor. Abraço de novo. Você vai contar assim, ó, 10 abraços. Você não vai sair daqui enquanto você não der 10 abraços, amém? Eu vou te abraçar lá na porta.